Olá! Você tem dificuldades em manejar os nutrientes cálcio e boro no seu cultivo de hortifruti? Confira tudo sobre o assunto nessa aula com o especialista Décio Shigihara. Pessoal, o nosso tema de agora é o manejo de cálcio e de boro. Gostaria que o nosso especialista começasse se apresentando. Meu nome é Décio Shigihara, eu sou engenheiro agrônomo, mestre em fitotecnia, doutorando em solos e nutrição de plantas. Atuo há cerca de 20 anos nessa parte de manejo de frutas e hortaliças, principalmente fazendo recomendações e o manejo desejado para as culturas. Então, Décio, o cálcio ele é um nutriente muito importante, né? Quais que seriam as principais características dele? Sim, o cálcio é um elemento essencial para o desenvolvimento correto de uma planta. Na planta, ela principalmente atua na rigidez da parede celular. E para o solo, nós utilizamos muito o calcário, que fornece o cálcio e faz com que haja menor fitotoxicidez de alumínio e do ferro. Por isso que o cálcio é um elemento que realmente é muito importante na formação de uma planta saudável. Mas assim, qual que seria o comportamento dele? Quais são os principais pontos que o produtor deve se atentar referente ao cálcio? A questão do cálcio, ela é muito importante porque a gente tem que atentar principalmente ou a falta ou excesso desse elemento no solo. Principalmente em solos que você tem uma alcalinidade ou uma acidez. Por isso que a análise é muito importante de um solo. O V%, a saturação de bases, que a gente fala muito, é principalmente para ver o comportamento dele. Temos solos no Brasil de diversas formas, principalmente solos mais ácidos, na região central e sul do Brasil, mas temos alguns solos que são alcalinos, principalmente no norte e nordeste. Por isso que essa questão de verificar realmente desse comportamento é muito importante. E também a questão de cálcio interfere principalmente na absorção de magnésio e potássio. Ou seja, os três elementos se interagem, fazendo com que haja a absorção de um ou do outro elemento. Por isso que o diagnóstico do solo, por meio de uma análise de solo, ou também você fazer análise de folha, é crucial realmente na sua lavoura. Décio, e quais que seriam os principais sintomas de deficiência de cálcio? Quando a gente olha a lavoura e fala assim, aqui pode ser deficiência de cálcio. Logicamente, o diagnóstico a gente vê muito pela conversa com o cliente e pela estrutura do solo. Principalmente solos em abertura de várias regiões. Realmente a gente tem que usar calcário para ser corrigido, principalmente o cálcio. Logicamente que a gente tem regiões que não tem tanto problema, mas o cálcio interfere diretamente no crescimento de raiz, ou seja, a raiz bem crescido vai fazer com que a planta se desenvolva mais. Folhas novas, se cálcio é faltante numa planta, nós não teremos folhas novas na planta, ou seja, não vai ter estrutura para formação. Alteração da rigidez, o que seria? Se não tivermos cálcio, a planta vai ter uma folha mole, ou até mesmo não ter a formação de folhas. É a menor tendência de doença também. Quando nós temos suprimento ideal de cálcio, nós teremos menor suscetibilidade às doenças. E pensando na sua experiência aí, né, atendendo o Brasil todo, hoje o produtor brasileiro ele sofre com a deficiência de cálcio? Sim. O que acontece? A questão do cálcio está intimamente ligado às altas produtividades. Para nós termos ótimas produtividades hoje, uma planta saudável e produtiva, o suprimento de cálcio é fundamental. Por quê? Nós temos que ter cálcio no solo, mas a planta também tem que absorvê-lo e também fazer com que haja frutos, folhas ou folhas saudáveis. E nessa questão, o cálcio age em todo o sistema. Um outro nutriente que ele é muito importante, né, é o boro. O boro ele é um micronutriente, mas muito até se brinca que apesar de micro, a sua importância ela é macro, né?
Quais que seriam as principais características do boro? O problema maior de boro hoje é que mais de 90% dos solos do Brasil tem a deficiência de boro. A dificuldade que nós temos hoje é principalmente pelas fontes. Exemplificando, um ácido bórico, octaborato, ou alguns tipos de elemento na forma de boro, tem uma lixiviação muito alta, ou seja, tem-se a chuva ou até por meio da irrigação, e o boro é lavado. Por quê? O boro é um elemento que realmente não tem praticamente carga e não fica preso nessa argila que a gente fala. Por isso que ele tem essa lixiviação muito alta. E com ele, o que a gente pode ganhar? Elasticidade na planta. A gente sempre brinca, nós temos que ter cálcio e boro. Por quê? Cálcio forma a parede celular e o boro realmente é o cimento, é um cimentante. Com isso a gente consegue ter elasticidade. E hoje a gente fala muito também nessa questão de ter um grão de pólen melhor, mais saudável, uma quantidade de grão de pólen e formação do tubo polínico, que vai dar a fecundação e vai formar o fruto ou melhor desenvolvimento para a planta. E vários estudos hoje mostram que tem uma interação muito grande com disponibilidade de potássio. Quanto mais boro você ter no sistema, mais potássio você vai ter na planta. Ou seja, você vai ter um elemento que vai auxiliar numa absorção do potássio também. E quais que são os principais problemas e a identificação desses que são relacionados ao boro? A questão de deficiência, o que nós sempre preconizamos trabalhar, o que seria? A antecipação desse problema. Tá? Por quê? Pode observar no slide um fruto de tomate já deformado. Isso não tem valor comercial mais. O que nós falamos? Coloca-se o boro antes que ocorra o problema. Por quê? A deformação ocorre principalmente porque não há rigidez na parede celular e faz com que haja fendas e com isso rachaduras, principalmente dos frutos. No mamão, nós verificamos deformação, um fruto torto, mal polinizado. Tem vezes que a gente verifica também em pimentão que ela não forma semente. Isso tudo causado pelo elemento boro. E principalmente a gente verifica em folhas jovens. Por quê? Quando não se tem boro, você não tem formação de meristema apical. Não temos meristema apical ou ela não consegue fazer com que novas brotações ocorram. Ou seja, você consegue fazer com que a planta não se multiplique. Tá? E também o crescimento é reduzido, deformações, plantas com paredes menos espessas, quebradiços e pequenos. São todas as questões envolvidas pela deficiência do boro. E assim, Décio, quais que seriam outras características que nos ajudam a identificar ali uma possível deficiência de boro? A questão de abortamento. Quando você verifica plantas que estão abortando muito, ou seja, não formam frutos, é uma característica que você pode falar que pode ser o boro também. A questão de formação de fendas, rachaduras, diminuição de clorofila na planta, ou seja, plantas mais opacos, mais amarelados, ou seja, uma característica que na verdade não é inerente à planta. Plantas menos esverdeadas. E também pode causar infecções ou doenças. Ou seja, ele atua diretamente na proteção também da planta. E assim, Décio, a questão da planta opaca, amarelada, né? Como que eu consigo identificar se é uma questão de nitrogênio, se é uma questão de boro? Com certeza, a melhor forma de você avaliar essas questões seria de uma análise de folha, certo? Por quê? Se você fizer a análise de folha, você vai notar que a quantidade nutricional de boro está baixo, ou também, muitas das vezes, a quantidade do boro pode estar muito alto também. E isso pode afetar também a característica de uma planta, uma folha, um fruto, um tubérculo.
Isso é intimamente ligado, principalmente, a fazer uma análise de folha. E qual que é o momento ideal para fazer essa análise? Cada cultura você faz de uma forma. Logicamente, tem toda uma tabela nutricional e em cada tipo de cultura você faz numa determinada fase. Principalmente para você atentar para que não haja deficiência no momento crucial da sua lavoura, que é na frutificação ou na finalização de sua lavoura, que gerará seu lucro, né? E falando um pouco mais do manejo de boro, qual que é os cuidados que o produtor precisa ter para manejar esse nutriente? São vários cuidados hoje que a gente tem que atentar ao boro. Principalmente, você tem que atentar à quantidade de boro que eu tenho no solo, principalmente, porque em todos os solos que nós verificamos, os teores são baixos. Ou seja, você tem que ter uma forma de aumentar o teor nesse solo. Outra questão, essa absorção. Muitas das vezes, a questão de excesso de alguns elementos, principalmente, pode ocasionar a deficiência do boro. Exemplificando, a saturação de base. A saturação de base diz principalmente a cálcio, magnésio e potássio. Quando você eleva a saturação de base, eu minimizo essa absorção do micronutriente, que é o boro. pH afeta também a quantidade de matéria orgânica, porque na matéria orgânica muito boro fica preso, ou seja, fica disponível para a planta absorver também. E as fontes? As fontes são formas que a gente fala de aplicação. Diversas fontes que nós temos hoje são muito difíceis de serem trabalhadas, porque você aplica, você irriga, você tem a chuva que lava todo o seu boro. Com isso a gente tem uma dificuldade de fornecer boro para a planta. E logicamente, cada cultura exige uma certa quantidade de boro. Isso a gente tem que atentar. O cálcio e o boro, eles têm algumas interações, né? Você falou ambos com a questão radicular e tudo mais. Tem outras interações que o desequilíbrio ou o excesso podem causar nas culturas do hortifruti? Sim, com certeza. Exemplificando algumas situações que vemos a campo, temos o tomate, o pimentão, que eu apresento principalmente o fundo preto. Muita gente acha que pode ser um fungo, uma bactéria, uma doença, só que na verdade é uma deficiência de cálcio que ocasiona o fundo preto. Outro clássico também é o tip burn. Tip burn o que seria? Um excesso de nitrogênio que está na seiva faz com que haja o rompimento da parede, extravase todo o conteúdo celular e com o sol haja a queima das bordas, que é uma doença típica principalmente de alface, que é o tip burn. Principalmente agora no verão, o pessoal tem muito problema com essas deficiências ou, na verdade, não se tem produtos mais equilibrados para essas situações. Legal, Décio. E pensando nos produtos que a Sates oferta hoje ao mercado, ao produtor, quais que seriam aqueles que podem ajudar nesse manejo dos nutrientes? Hoje temos diversos tipos de mecanismos para trabalhar com o nosso cliente. O primeiro deles é o cálcio 14, é um suplemento, uma fonte nobre somente de cálcio, principalmente para ver essa questão de necessidade. Eu preciso de colocar cálcio, coloque o cálcio 14, tá? Um produto com balanço de cálcio e boro. Nós temos o cálcio e boro 8.2, o CAB 8.2. O que seria? É o balanço que a gente tem de cálcio e de boro, que vai fornecer para a sua planta para que ele consiga realmente equilibrar os teores nutricionais de sua planta. E hoje também, um dos produtos que mais se utiliza em HF, hortifruti, é o Proteus. Por quê? É um equilíbrio entre cálcio, boro e temos a adição de aminoácido, que faz com que haja melhor absorção desse nutriente. Ou seja, o aminoácido vai interferir principalmente fazendo com que a planta consiga metabolizar melhor o seu cálcio e o seu boro. Então, Décio, essa questão do aminoácido, o que ele agrega de maior diferencial ao produto? O aminoácido hoje, principalmente em fruta e hortaliça, é essencial. Por quê?
O aminoácido vai interferir principalmente na questão de absorção e na metabolização de sua planta. Quando eu coloco cálcio boro junto com o aminoácido, ela realmente vai conseguir absorver melhor esse cálcio e esse boro e fazer com que ele realmente interfira principalmente onde ele precisa. Ou seja, eu estou colocando cálcio boro onde eu vou realmente precisar. Numa parede celular, no fruto, numa folha. Quer dizer, vai melhorar demais a nossa eficiência nessa absorção do cálcio e do boro. O que faz toda a diferença, né? Com E certeza. pensando no boro, quais as fontes que a SATS teria para esse elemento? Sim. Temos hoje o quelate B, que é realmente um boro quelatizado de alta eficiência. Eu preciso só do elemento boro. Eu tenho o quelate B, que realmente você vai conseguir com ele essa formação de parede celular e principalmente elasticidade no seu fruto ou na sua folha. E por que utilizar o Vitafol Quelate B, o Vitafol Cálcio 14, ao invés de uma outra fonte do nutriente? Hoje trabalhamos com questão de eficiência. A eficiência de um produto é medido com suas características, principalmente. Fontes que nós temos hoje de cálcio ou de boro, diversos produtos no mercado, são de baixa eficiência. E quando a gente acrescenta um produto com alta tecnologia, melhor performance, a gente consegue diminuir a dosagem e ter uma melhor performance em campo. E falando em tecnologia, a SATS hoje tem um produto, o Micbor. Hoje, um produto de alta performance, um produto único que tem nele substâncias úmicas, extrato de algas e polióis. Um produto único, essa questão de ter substâncias úmicas faz com que haja menor lixiviação, inclusive diminuindo essa questão de termos a lavagem por água. A absorção e translocação é feita principalmente por ter polióis. O boro transloca-se dentro da planta por meio de açúcares, que são os polióis. E com isso a gente consegue ter um melhor desempenho no desenvolvimento de plantas, concentrar principalmente boro, que a gente fala no baixeiro, porque o boro tende a se concentrar mais nas extremidades das plantas. E o Micbor não, a gente consegue ter essa concentração melhorada por ter os polióis. E com isso a gente consegue ter melhor pegamento de flores, de frutos e também do enchimento na formação de tubo polínico e germinação do grão de pólen. Quer dizer, é um produto completo. A gente consegue ter com ele uma performance muito superior à do que temos hoje no mercado. Legal, Décio. Foi uma aula riquíssima. Muito obrigado por compartilhar. Eu que agradeço. Se vocês tiverem alguma dúvida, questionamento, estamos à disposição. Tem os nossos contatos no slide. E muito obrigado. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Te vejo na próxima aula.